Esse próximo louvor se faz uma pergunta, né? Se não for para adorar a Deus, para que nós nascemos? Não existe outro propósito, outra maneira melhor de se viver do que viver servindo ao Senhor, do que se entregar ao Senhor. Então, se você puder ficar de pé, vamos nos alegrar na presença de Deus. E que em nome de Jesus, que enquanto nós louvamos com alegria esse louvor, que você venha se lembrar do para que você nasceu e qual é a missão da sua vida, que é adorar o Senhor e servir ao Senhor. mais que vencedor eu sou. Oh,
pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Seu sangue, sua cruz me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu, mas que vencedor eu sou, mais que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Amém. Hoje a gente vai falar sobre identidade. E eu pensando, né, sobre isso, sobre quem nós somos, quem Deus diz que nós somos, quem nós achamos que somos, o que as pessoas dizem que nós somos. Podem existir várias versões, né, de quem nós devemos ser, mas existe uma verdadeira no meio disso tudo, e existe a maneira que Deus nos chamou para viver e a forma que Deus nos chamou, né, para ser. Eu queria que você pensasse, quando as pessoas te perguntam quem você é, qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Eu acho que essa é uma pergunta difícil, né? Podem vir muitas coisas na nossa mente ou pode vir nada. Assim, quem eu sou? Às vezes a gente vai se definir por aquilo que a gente faz. Eu sou fulana, trabalho em tal lugar, faço tal coisa, tenho tal idade, minha profissão é essa, eu gosto disso, eu faço aquilo. Talvez a primeira coisa que a gente pense seja o nosso nome, né? Quem eu sou é o meu nome. Talvez a primeira coisa que a gente pense, né, é o que as pessoas dizem sobre nós. Tal pessoa não vai dar certo, ela só faz coisa errada, ela não consegue caminhar com Jesus, ou é mentira a vida de transformação que ela tem, e mais um monte de coisas, né? É um derrotado, é um fracassado. Quem nós somos? Né? Quem você é? Qual a primeira coisa que vem à sua cabeça? Sabe, quando as pessoas te perguntam quem você é? Talvez você se defina realmente por as coisas que você faz, ou pelas coisas que as pessoas dizem que você é, ou se defina a partir de si próprio. De se olhar no espelho e falar, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas a Bíblia nos leva a uma direção totalmente diferente das vezes que nós achamos algo sobre nós mesmos ou o que as pessoas acham sobre nós. Então, quem trouxe sua Bíblia, pode abrir em Efésios 1. Hoje a gente vai ler Efésios bastante.
Efésios 1, a partir do verso 3. A gente vai até o 14. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da sua glória e de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que nos derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu próprio, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperávamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. A gente vai vendo aqui que em Efésios vai sendo destacado algumas coisas, né? Fala que nós somos perdoados, né? Em Efésios 1:7. Fala que nós somos abençoados. Fala em Efésios 2, do 4 a 5, fala que nós somos amados. E vai seguindo uma lista de coisas que nós somos, né? E tantas vezes a gente se esquece do que a palavra nos diz e nos apegamos a palavras que são lançadas, né, pelos nossos próprios pensamentos ou pelas pessoas. E com isso nós nos esquecemos daquilo que a palavra está nos chamando para ser e aquilo que Jesus fala que nós somos nele. Então eu queria que mais uma vez você pensasse quando alguém te pergunta quem você é, você olha para o que a Bíblia diz ou você olha para o que as pessoas dizem? Você olha para aquilo que a Bíblia fala que você é, que eu e você somos, ou você olha para aquilo que todo mundo está dizendo que você é? A gente sabe que a identidade é algo que nos define, faz parte de quem nós somos. E quando as pessoas nos perguntam quem nós somos, nós devemos olhar para Cristo, que nos chama, que fala que nos escolheu antes da fundação do mundo, que fala que nós somos escolhidos por Ele, que fala que nós somos selados pelo Espírito Santo, fala que nós somos filhos de Deus, fala que nós somos abençoados, fala que nós somos amados por Ele. Mas tantas vezes a gente faz ao contrário. Nós somos pessoas que não somos abençoadas, nós somos pessoas que não nos sentimos perdoados, somos pessoas que não nos sentimos amadas, somos pessoas que não nos sentimos filhas de Deus, e muito menos templos do Espírito Santo, selados pelo Espírito Santo. Porque nós queremos nos definir por coisas que são dessa terra, dessa vida, e não por coisas que são do céu. E não por coisas que estão em Deus. Romanos 5:8 diz que nós somos amados, mas Deus demonstrou seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então, quando nós estávamos lá perdidos, não reconhecemos que Deus é o nosso Senhor, não reconhecemos que nós precisávamos de um Salvador, que não reconhecemos que nós éramos pecadores, nós já éramos amados por Deus. A palavra diz que Deus ele nos amou primeiro e por isso nós o amamos. Então, ainda que quando nós estávamos lá, perdidos, longe do Senhor, caminhando em trevas, nós éramos amados.
E porque quando nós estamos caminhando com Jesus, ainda assim a gente não se sente amado. Ainda assim a gente não se sente amado pelo Senhor, visto pelo Senhor. Efésios 2, 4, 5 diz: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estavam mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Então, independente de nós estarmos no Senhor, não nós somos amados por Ele, mas muito melhor é caminhar com Deus e devolver esse amor que Ele nos dá. Muito melhor é entender que nós somos amados pelo Senhor e esse amor nos transforma dia após dia, e que quando nós olharmos para nós mesmos, nós vamos olhar não aquilo que nós fazemos ou aquilo que as pessoas dizem que nós somos, nós vamos olhar para aquilo que Deus diz. Deus me ama apesar dos meus pecados, Deus me ama apesar dos meus erros, Deus me ama apesar de tantas vezes eu querer escolher ir para longe dele, Ele me ama. Então qual será a minha resposta a isso? A olhar para Deus e falar assim: Deus, eu entendo que as pessoas querem jogar muitas identidades em mim, eu mesmo quero me definir por muitas coisas, mas a partir de hoje eu não quero me definir por aquilo que dizem ou aquilo que eu penso, mas eu quero me definir por aquilo que a tua palavra diz. Se o Senhor me ama, mesmo quando eu estava perdido, longe de Ti, eu quero entender que eu sou amado agora para me perto de Ti, eu quero amar o Senhor de volta, de todo o coração. Em Gálatas 2:20 diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então nós temos que entender que existe um Senhor acima de tudo que nos ama, que independente do que as pessoas possam dizer sobre você, independente do que as pessoas acham sobre você, independente de quem não te ama, Deus Ele te ama. Então todas as vezes que a gente se sentir não amado ou se sentir esquecido, nós temos que olhar para a palavra e saber que Deus Ele nos ama e que nós somos amados por Ele. Efésios 1:7 diz: Ele é tão rico em graça que comprou a nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou os nossos pecados. Então nós somos perdoados e livres. Então nós não devemos viver como pessoas que são presas. Nós não somos mais escravos do pecado. Hoje nós somos livres, escravos de Deus. A gente não pode mais viver como se não tivesse um dono. A gente não pode mais viver como se fosse presos. Porque Deus Ele pagou um alto preço pelas nossas vidas, para que assim eu e você pudéssemos ser perdoados. Então aqui a gente já descobriu que nós somos duas coisas. Quando nós entendemos o que a palavra diz, nós somos amados e perdoados pelo Senhor. Quando nós entendemos que Deus nos chamou para Ele, nós entendemos que nós somos uma nova criatura. Então em 1 Coríntios 15, 21, 22 diz: uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Assim como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberam uma nova vida. Então nós somos uma nova pessoa. Então aquilo que você achava que você era, você não é mais. Aquilo que você achava, que fazia, que estava tudo certo, você não faz mais, porque não pertence à nova identidade que você recebeu de Cristo. Não pertence à nova pessoa que você vai se tornar em Cristo. Não pertence à nova identidade que o Senhor te entrega, falando: não, você é amado sim, você é perdoado sim, mas agora você precisa se tornar uma nova criatura. Agora você precisa receber a nova vida que eu te dou. Você precisa entender que eu tenho uma nova vida prontinha, preparada para você viver uma nova identidade. Então Deus diz que nós somos uma nova criatura, nós somos perdoados, nós somos amados, nós somos abençoados. Efésios 1:3 diz: todo louvor seja dado a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Então nós somos abençoados através de Cristo.
Entendendo isso, não importa o que nós não temos ou o que nós queremos, o que importa é que nós somos abençoados pelo Senhor, através de Jesus. Nós somos templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19 ao 20 diz: vocês não sabem que seu corpo é templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por um alto preço, portanto, honre a Deus com o seu corpo. Então, ser templo do Espírito Santo faz parte da minha identidade. Faz parte de quem eu sou, faz parte de quem nós somos. Então, nós não pertencemos a nós mesmos. E se eu não pertenço a mim mesmo, eu não me defino a partir de mim. Quem eu sou não é a partir de mim. Quem nós somos não é a partir de nós mesmos. Não é a partir do outro, mas é a partir de Deus. É a partir de Cristo. Sabe, muitas pessoas não sabem quem elas são, porque elas se esquecem do que a palavra diz e se esquecem de aprender com Deus quem ela deve ser. A melhor maneira da gente aprender quem nós devemos ser e quem nós somos é com Deus, o Criador, aquele que nos criou. E sabe quem nós devemos ser. E não somente sabe, mas nos ensina a ser como nós devemos. Então, será que nós temos entendido que nós somos templo do Espírito Santo? Será que nós temos entendido que nós não pertencemos a nós mesmos, nós não pertencemos a esse mundo, não pertencemos à nossa própria vontade ou mais um monte de adjetivos que nós queremos colocar em nós, mas nós pertencemos a Cristo? Nós somos propriedade de Deus. Em Efésios 1,13 diz: agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. Então nós somos propriedade de Deus. Em 1 Coríntios 2, do 9 ao 10 diz: vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes, não haviam recebido misericórdia, agora receberam a misericórdia de Deus. Então, o que ele está falando? Não, antes, vocês estavam perdidos. Antes, vocês caminhavam nas trevas. Antes, vocês estavam sem saber quem vocês eram de verdade. Vocês não pertenciam a nada. Mas agora, vocês sabem quem vocês são, vocês caminham na luz, e vocês agora têm a identidade de meu povo, vocês são meus. Antes vocês não tinham identidade, agora são povo de Deus. Então, como nós não sabemos quem nós somos, a gente acredita em tudo. O que as pessoas dizem, o que nós dizemos para nós mesmos, o que o inimigo coloca na nossa cabeça, e a gente vai pegando isso tudo e vai achando que é isso mesmo. Você não consegue, você é um derrotado, você não é amado, você não é perdoado, aí vem a culpa, aí vem a autoflagelação, vem tantas coisas que a Bíblia está falando diferente. A palavra nos ensina diferente. E às vezes a gente se sente que não pertence a lugar nenhum, ou não pertence a nada, mas Deus está falando: não, vocês pertencem a mim. Vocês são propriedade minha. Antes vocês não sabiam quem vocês eram, agora vocês são meu povo. E como povo de Deus, nós devemos caminhar de acordo com aquilo que Deus ensina. Então, todas as vezes nós nos perdemos da identidade de ser alguém que caminha com Deus, porque nós esquecemos do que fazer. Ou nos perdemos daquilo que nós devemos fazer. E assim a gente se esquece de que nós somos em Deus. Se esquece de quem Deus nos chamou para ser. Se esquece de quem Deus tem nos chamado diariamente para viver. Do que Ele tem nos chamado diariamente para viver. Quanto mais nós nos afastamos do Senhor, mais a gente não sabe quem nós somos. Quanto mais a gente se aproxima do Senhor, mais nós sabemos quem nós somos, porque Ele nos mostra. Deus, Ele vai fazendo como se fosse uma peneira, né? Um filtro. Ele vai filtrando, tirando tudo aquilo que nos impede de nos tornar aquilo que Ele nos chamou para ser, e vai nos mostrando que realmente nós somos dele. Mas para isso nós devemos ir diante de Deus e reconhecer: Deus, eu sou pecador, me transforma,
Deus, eu entendo que eu peco, eu entendo que eu erro, eu entendo que eu preciso entender que eu sou o templo do Espírito Santo, eu não pertenço a mim mesmo, eu não devo fazer aquilo que eu quero, mas fazer a tua vontade. Deus, eu entendo que eu sou perdoado, e entendendo isso, eu não quero viver de qualquer forma. Deus, eu entendo que eu sou propriedade sua, então eu não vou fazer minha própria vontade, eu não vou me entregar a qualquer coisa, porque eu sou do Senhor. Deus, eu entendo que eu sou amado por Ti, então não importa quem não me ame ou como eu me sinta nessa vida, o Seu amor vale tudo. Efésios 1, do 4 ao 5 diz: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos chamou, nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dEle. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Então nós somos filhos. A palavra diz que todos aqueles que receberam, né, Jesus têm o direito de se tornar filho de Deus. Quando nós vivemos longe do Senhor, a nossa identidade é de criaturas, né? Mas quando nós vamos para o Senhor, nós nos tornamos filhos através de Jesus, e filhos fazem a vontade do Pai. E filhos vivem de acordo com a vontade de Deus e obedecem ao Senhor e querem cada vez mais se aproximar daquilo que Deus ensina para ele viver. Então, será que nós temos entendido a forma que a palavra nos chama para viver e ser? Será que quando as pessoas realmente nos perguntam quem nós somos, ou a gente mesmo se pergunta, né, quem eu sou? E a gente vai se definir por tantas coisas e às vezes coloca lá no fim da lista: sou filho de Deus, ou sou um cristão, eu sou uma pessoa que serve a Deus. Talvez a gente coloca na lista tantas coisas e nem se lembra que é filho de Deus. E nem se lembra das coisas que Deus fala que nós somos nele. Às vezes a gente se define por tantas coisas, mas não deixa o Senhor nos definir através de sua palavra. Não deixa o Senhor definir cada um de nós através daquilo que a Bíblia nos diz que nós devemos ser. Por que a gente dá mais valor porque as pessoas dizem que nós somos, ou para os nossos próprios pensamentos, do que a palavra de Deus? Do que o que a palavra diz que nós somos. A palavra diz que nós somos justificados pelo Senhor, lavados pelo seu sangue. E justificado é aquele que foi inocentado ou isento de sua responsabilidade. E esse segundo aqui, eu acredito que se encaixa melhor, né, naquilo que Jesus fez por nós. Porque ele morreu em nosso lugar. E assim se tornou isento. Nós nos tornamos isentos da nossa responsabilidade de pagar pelos nossos próprios pecados, porque ele nos justificou através da cruz. Então nós somos justificados através de Jesus, através do sacrifício dele na cruz. Então nós não devemos andar como pessoas culpadas, mas como pessoas arrependidas. Nós não devemos andar como pessoas que não têm um Senhor que morreu por elas, mas como pessoas que sabem que tem um Deus que se entregou por elas. E assim vai vir uma vida entregue para Ele. Mas quão mais fácil é pegar que nós somos e falar assim: eu sou culpado. E nós somos de fato culpados pelos nossos pecados, culpados pelos nossos erros. Mas existe alguém que morreu em nosso lugar para que a gente pudesse ser justificado, para que a gente se tornasse isento de toda a culpa. Em 1 Coríntios 6:11 diz: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados e foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Atos 3:39 diz: por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais não podiam ser justificadas pela lei de Moisés. Então nós devemos caminhar como pessoas arrependidas, pessoas que foram pagas por um alto preço, para que pudéssemos saber de verdade quem nós somos. Para que pudéssemos entender que em Deus nós somos muito mais do que a gente acha. Sabe? E não é na questão de você se ensoberbecer e achar que você é o cara, que você é isso e aquilo. Mas saber que Deus te chamou para ser uma pessoa muito melhor. Saber que Deus te chamou para ser uma nova criatura, e essa nova criatura vem com um monte de coisa.
Sabe, essa nova criatura te mostra quem você é de verdade. Que você é amado pelo Senhor, que você é perdoado por Ele, que você tem pelo Espírito Santo, e assim você não vive de qualquer forma. Você é propriedade de Deus, você é filho do Senhor, então você vai buscar se parecer com o seu Pai. Você é justificado, você entende que você tinha culpa sim, mas que Deus enviou seu Filho para pagar essa conta por mim e por você. Então a gente não deve andar cabisbaixo nessa vida como se a gente não tivesse um Deus que cuida de nós, um Deus que nos ama, um Deus que está conosco e que nos chama para viver de uma forma diferente. Se eu tenho uma identidade em Cristo e eu sei que não sou nele, eu devo ser diferente de todo mundo que não tem Cristo, que não conhece Ele ainda. Eu devo ser diferente de quem eu era sem Ele. Se eu sou a mesma pessoa de quando eu digo que eu não tinha Cristo e agora eu tenho, a minha identidade é a mesma do passado. Eu não mudei nada. Mas se eu entendo que eu sou uma nova criatura no Senhor, que eu não vivo mais as minhas próprias vontades, que eu não faço mais aquilo que eu quero, mas aquilo que o Cristo quer, que agora o que importa é me render a Ele, o que importa é entender que eu pertenço ao Senhor, que eu fui comprado por um alto preço, eu vou honrar a Deus com tudo que eu tenho. E quem eu sou não vai ser mais ditado ou definido pelas coisas dessa vida, desse mundo, mas vai ser ditado e definido pelo que a palavra diz e o que Deus diz sobre mim. Romanos 8:1 diz assim: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para o cristão em Cristo Jesus. E Romanos 8:33 diz: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então Deus, Ele vai nos mostrando através de sua palavra várias coisas que nós somos antes dele e com ele. Várias coisas que nós fazíamos quando nós nos tínhamos a ele e várias coisas que nós passamos a fazer quando nós passamos a caminhar com ele. E essas coisas dizem que nós somos. E essas coisas mostram que nós somos e a quem nós servimos. Então, será que quando nós nos perguntarmos, a nós mesmos, ou as pessoas nos perguntarem quem você é, sabe o que você vai dizer? Quando te perguntarem quem você é, qual é a primeira coisa que vai vir na sua cabeça? Realmente vai ser o seu trabalho? A minha profissão é essa, é quem eu sou. É o que as pessoas acham de mim. Ou vai ser o que a Bíblia diz que você é? Talvez nós olhamos para nós mesmos e nós vemos que nós estamos entregues ao pecado, entregues a tantas coisas que nos levam para longe de Deus, e a gente deixa isso tudo nos definir. Mas Deus, Ele nos chama para ser uma nova criatura. Deus, Ele nos chama para receber uma nova vida nele, através de Cristo. E assim a gente passar a ser tudo isso aqui que a palavra nos diz. Povo de Deus, perdoado, propriedade exclusiva do Senhor, abençoado, justificado por Deus, filho, amado por Deus. Sabe, isso aqui vale mais do que qualquer outra coisa. Saber que Deus, Ele nos ama, saber que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Salmos fala que Ele nos fez de maneira admirável. Imagina Deus falando assim para nós: eu te fiz de maneira admirável. Então Deus, Ele não nos fez de qualquer jeito. Ele não nos chamou para ser qualquer pessoa. Ele nos chamou para ser dele. Deus, Ele não nos chamou para ser entregue aos prazeres dessa vida. Ele nos chamou para ser dele. Ele não nos chamou para nos definirmos pelas coisas desse mundo, os prazeres desse mundo. Ele nos chamou para nos definirmos através do que a palavra diz. E a gente precisa fazer um antes e depois de quem eu era dessa forma, mas agora com Cristo eu sou isso. Quem eu sou agora está em Cristo e quando eu olho para Ele, eu entendo quem eu devo ser. Quando eu olho para Ele, eu entendo que eu preciso abandonar coisas. Eu entendo que eu preciso cada dia me tornar essa pessoa que Ele me chama para ser. Eu entendo que a cada dia eu preciso receber essa nova vida e deixar o velho para trás. Eu entendo que a minha identidade está em Deus. Não está nas coisas que eu faço.
Não está nas coisas que as pessoas dizem, não está naquilo que eu penso que eu sou, mas está naquilo que Deus me criou para ser e me chamou para ser. Então, que em nome de Jesus, que é a primeira coisa da nossa lista, quando nos perguntarem quem nós somos, não venha ser aquilo que nós sabemos fazer. Não venha ser aquilo que nós somos bons em fazer. Né? Talvez você seja o melhor no trabalho ou o melhor naquilo que você faz, independente do que seja. E às vezes a gente se define por isso, naquilo que a gente é bom. A gente tem que se definir naquilo que Deus é bom para nós. Porque mesmo sem merecermos, Ele nos ama. Mesmo sem merecermos, Ele vem e nos chama para sermos perdoados por Ele. Há um arrependimento para que possamos ser perdoados. Há um arrependimento para que possamos ser justificados. Há um arrependimento e uma nova vida para nos tornarmos uma nova pessoa, para nos tornarmos filhos de Deus, para nos tornarmos templo do Espírito Santo. Então a definição de quem você é, de quem eu sou, não está fora de Deus, está em Deus. A nossa identidade está nele. O nosso maior erro é procurar quem nós somos fora de Deus. O nosso maior erro é procurar quem nós somos, às vezes, nas pessoas. De perguntar, quem você acha que eu sou? Jesus perguntou para os discípulos, né? Tava burburinho, falando assim, as pessoas estão falando que você é isso, que você é aquilo. E Jesus pergunta, né, para os discípulos, quem você acha que eu sou? E a resposta, eles respondem, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe que quando nos perguntarem quem nós somos, a gente vai ter uma resposta de, sou filho de Deus, sou amado por Deus. Ele me escolheu, Ele me chamou. E que a nossa vida mostre isso. Não adianta a gente saber que nós somos amados por Deus, que Ele nos chamou, que nós somos sua propriedade, que Ele nos chama para ser filhos, se a gente vive de forma diferente. A gente não é. Se eu vivo diferente daquilo que Deus me chama para viver, eu não sou uma nova criatura. De tudo aqui, a única coisa que a gente vai ser é amado, porque Deus nos ama apesar do nosso pecado, é um amor incondicional. Mas o restante, eu não vou receber uma nova vida em Cristo, porque eu não fui para Ele e me arrependi. E não entendo que Ele morreu por mim para perdoar os meus pecados e me dar uma nova vida. Eu não vou entender que eu sou propriedade de Deus e assim, sendo propriedade dele, templo do Espírito Santo, eu vou entender que eu não pertenço a mim e não vou entender que eu não faço mais a minha vontade. Eu não vou entender que eu sou filho de Deus e assim eu não vou fazer a vontade do meu Pai. Eu não vou entender que eu sou justificado, lavado pelo sangue. Porque eu vou viver uma vida de culpa, vou viver uma vida de pecados e pecados sem entender que existe Deus que me chamou para ser perdoado. Então não adianta a gente saber disso tudo e não viver da forma que cada palavra dessa, que cada adjetivo desse, que cada coisa que Deus diz que nós somos, pede. Não adianta. Tem uma frase que eu acho bem legal que diz assim, que o salvo ele vive como salvo. O salvo ele não vive como perdido, fazendo tudo que dá na telha e fazendo a sua própria vontade, ele vive como salvo. Quem pertence a Deus vive como uma pessoa que pertence a Deus, porque ela sabe que ela pertence a Deus. Quem é perdoado por Deus vive uma vida de arrependimento. Quem entende que é filho de Deus vive uma vida de obediência ao Pai. Quem entende que é justificado, lavado pelo Senhor, não vai deixar as pessoas jogarem culpa, não vai deixar a autocondenação fazer morada no coração, porque entende que Jesus pagou um outro preço para que ela pudesse ser justificada. Então, mais uma vez, quem você é? Como você se define? Você se define a partir do quê? A partir de quem? Quem você é? Qual vozes você tem escutado sobre quem você deve ser? Qual vozes você tem escutado sobre o que você deve fazer, como você deve viver? Tem escutado a palavra? Tem escutado a si mesmo? Tem escutado esse mundo? Só existe uma maneira verdadeira de viver só existe uma maneira verdadeira de viver que nós devemos ser de verdade. É através da palavra. Se você puder ficar de pé, vamos orar.
Poder fechar seus olhos e começar a se desfazer de coisas que você achava que você era. Sabe, talvez coisas que pessoas te falaram, palavras que te lançaram, coisas que você disse sobre si mesmo, coisas que você acha sobre si mesmo. Lance essas coisas na cruz, sabe? Se desfaz dessas coisas. Talvez você se ache derrotado, se ache incapaz, se ache a pior pessoa do mundo, acha que não existe mais jeito, que não existe mais perdão de Deus, você está longe demais. Sabe, são tantas coisas que nós podemos achar que nós somos, achar que é isso mesmo e que não tem mais jeito. Mas o convite do Senhor hoje, nessa noite, para nós, para mim e para você, Ele nos mostrar quem nós devemos ser. Sabe, quando nós vamos para o Senhor, nós vemos com clareza a sujeira que nós somos. Às vezes um lamaçal de pecado, de coisas que nós nos entregamos. Mas é nessa clareza que nós vemos, que nós entendemos que nós precisamos nos arrepender e viver como pessoas arrependidas, pessoas que foram lavadas pelo sangue do Senhor. É nessa clareza que nós conseguimos enxergar que as palavras que as pessoas lançam, às vezes de maldição e de tantas coisas, não é o que o Senhor diz que eu sou. Não é quem o Senhor me chamou para ser. Sabe, talvez você tenha se definido por si mesmo, olhado para si mesmo e pensado, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas o Senhor está falando, não, eu quero que você se desfaça disso tudo. Que em nome de Jesus, que você venha lançar na cruz tudo aquilo que não pertence à pessoa que Deus te chamou para ser. Coloca na cruz tudo aquilo que não pertence à nova criatura, à nova vida que Deus te chama para viver. Começa a dar nome às coisas. Deus, sabe, dá nome mesmo. Fala assim, Deus, é isso. Eu achava que eu era isso, mas eu não sou. Eu sou o que o Senhor diz. Deus, eu achava que eu era isso que essa pessoa me diz, mas eu não sou. Eu sou o que o Senhor me diz. Começa a dar nome para as coisas e colocar na cruz do Senhor e crucifica essas coisas. Joga fora. Tira toda a bagagem, todo o peso de coisas que você não é. Começa a pedir para Deus te mostrar quem você é nele. Sabe, hoje nós falamos aqui tantas coisas que o Senhor disse que nós somos. O Senhor te escolheu antes da fundação do mundo. O Senhor te fez de maneira admirável. O Senhor te chama para viver uma vida de arrependimento. O Senhor te chama para ser filho e filha dele. O Senhor te chama para ser justificado e não ter mais nenhuma condenação e não ter mais nenhuma culpa. O Senhor te chama para ser propriedade dele, templo do Espírito Santo, e não deixar mais que tanto lixo faça morar dentro de você, tanta coisa que não são de Deus faça morar dentro de você, mas o Espírito Santo de Deus faça morar dentro de você. O Senhor te chama para ser amado por Ele, entendendo que Ele nos ama sim apesar dos nossos pecados, mas Ele não nos chama para viver entregue aos pecados e longe dEle e fazer nossas próprias vontades. O Senhor nos chama para viver perto daquilo que Ele quer para as nossas vidas. Então, Deus, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite, nós entregamos tudo que não pertence a Ti. Nós entregamos, Pai, as falsas identidades, Senhor. Nós entregamos, Deus, em nome de Jesus, aquilo, Pai, que nós achávamos que éramos. Aquilo que as pessoas acham que nós somos, Deus. Aquilo, Pai, que às vezes nós queremos ser. Deus, nessa noite nós não queremos ser nada, Pai, nada que não esteja de acordo com a Tua vontade e a Sua palavra, Deus. Nós queremos, ó Pai, ser novas criaturas, Senhor. E quando nos perguntarem, Deus, quem nós somos, nós não vamos nos definir, Pai, pelo nosso passado, ou nos definir, Pai, pelos nossos pecados, nos definir, Senhor, por aquilo que as pessoas dizem e falam, Senhor. Nós vamos nos definir pelo que a palavra diz e aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Quando nos perguntarem, Deus, quem nós somos, a primeira coisa que nós vamos falar, Senhor, é que nós somos filhos de Deus.
Nós vivemos de acordo com a vontade do nosso Pai. Que a nossa vontade não vale mais nada, que o nosso querer já não vale mais nada. O que importa é fazer a vontade do nosso Pai, do nosso Senhor, porque nós somos dele. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor, nós somos povo de Deus. E nós entendemos, Deus, que quem nós somos é a partir de Ti, Deus. Então Deus nos ensina, nos dá sede de se aproximar do Senhor. Porque quanto mais nós nos aproximamos de Ti, Deus, mais nós queremos ser quem o Senhor nos criou para ser. Quanto mais nós nos aproximamos de Ti, Deus, mais nós queremos abandonar aquilo que atrapalha e nos tornarmos quem o Senhor nos chamou para ser. Nós queremos ser novas criaturas, Deus. Nós queremos ser pessoas que se arrependem. Nós queremos ser pessoas, ó Pai, que não caminham em culpa ou em condenação, mas justificados por Ti, entendendo que o Senhor morreu por nós e pagou um alto preço pelas nossas vidas. E nós não podemos viver como alguém que não tem um dono, como alguém que não tem um Senhor, como alguém que não sabe quem é. Meu Deus, em nome de Jesus, quebra, Pai, tudo aquilo que nós não somos, Deus, em Ti. E reconstrói, Pai, constrói, Deus, que nós devemos ser. Nós não queremos, Senhor, nos definir sozinhos, Pai. Nós não queremos, ó Pai, criar a nossa própria identidade, mas nós queremos, Deus, que o Senhor nos mostre quem nós somos. Nós queremos, ó Pai, que o Senhor nos guie nesse caminho dia após dia de descoberta do que é ser uma nova criatura, do que é ser uma pessoa realmente amada por Ti, do que é ser uma pessoa que pertence ao Senhor. Então, Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos, ó Pai, toda palavra lançada, ó Pai, que não pertence ao Senhor. Toda palavra, às vezes, ó Pai, que nós pegamos para nós e colocamos no nosso coração e falamos, é isso que eu sou. Não, é mentira do Tiago. Não é. Que nós somos pertence a Ti, Deus. E nós não somos derrotados, Pai, porque nós somos mais que vencedores em Ti, através de Ti. Nós não somos, ó Pai, perdedores, porque nós somos vencedores através de Ti, Senhor. Então, Deus, em nome de Jesus, que a gente não venha se definir, Pai, por esse mundo. Que a gente não venha se definir, Pai, pelos padrões desse mundo, Pai, mas se definir pelo padrão da Tua palavra, Senhor. Daquilo que o Senhor nos ensina, daquilo que o Senhor nos chama para viver, daquilo que o Senhor nos chama para obedecer, Deus. Então, Deus, em nome de Jesus, desfaz, Pai, todos os falsos eus, ó Pai, todas as falsas identidades, Pai. Nós queremos ser de verdade, Deus, quem o Senhor nos chamou para ser. E viver aquilo que o Senhor tem para nós vivermos, ó Deus. E nós sabemos, Senhor, que cada passo que nós damos, Deus, nessa jornada de descoberta de uma vida contigo, de nos tornarmos filhos do Senhor, e entender que nós somos seus, nós vamos descobrir, Pai, o que o Senhor nos chamou para fazer. Senhor, nós vamos descobrir, Pai, como o Senhor quer nos usar, porque é a partir de Ti, Deus. Não é a partir de mais nada além de Ti, Deus. Meu Deus, em nome de Jesus nós oramos e pedimos, ó Pai, que todas as vozes, ó Pai, venham ser silenciadas, Deus, e nós venhamos ouvir a Sua voz. E quando nós tivermos dúvidas, ó Deus, de quem nós somos, nós venhamos olhar para a Tua palavra, olhar para aquilo que o Senhor diz e venhamos assim, não, eu não aceito isso. A Bíblia diz algo diferente sobre mim. Eu não aceito isso. O Senhor me chama para viver de forma diferente. Eu não aceito isso. O meu Pai, o meu Senhor, diz que eu sou de outra forma. Diz que eu sou outra pessoa. Então eu vou me tornar essa pessoa. Eu vou ser essa pessoa dia após dia. Nem que eu gaste a minha vida inteira. Nem que eu gaste todos os meus dias buscando ser quem Deus me chamou para ser. Eu serei. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e Te agradecemos, Deus, e pedimos, Deus, nos mostre dia após dia. Nós não devemos nos afastar de Ti para saber quem nós somos, mas nos apegarmos de Ti, se aproximar de Ti a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.